Então, mais uma vez, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de evento nessa jornada que ontem nós falávamos, né? Uma jornada de 3 dias, caminhando e se aprofundando por esse tema tão especial para nós, que é o estudo individual. Então, nós damos as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aos que nos assistirão pelo nosso canal no YouTube, quando esse vídeo estiver lá. Então, ontem nós tivemos como abertura a nossa diretora acadêmica trazendo o tema do o estudo individual não é um dever de casa. Então, ela trouxe uma abordagem filosófica, trouxe também alguns princípios da Charlotte Mason, que guiam aqui a nossa academia. Nós somos a Academia DD, uma plataforma de ensino online e ao vivo de todas as matérias para todas as idades. E hoje nós temos o nosso segundo dia, que será partilhado por alguns professores. Então, na prática, como o estudo individual ele se dá em cada área de estudo. Então, eu, a professora Anne, professora de Artes da Linguagem, falarei sobre os estudos individuais em Artes da Linguagem. Depois, o professor Kevin falará para a gente como são os estudos individuais em matemática, em física e em química. A professora Renata falará sobre os estudos individuais em ciências e a professora Natália falará sobre humanidades e musique, que é um curso daqui da academia muito querido por todos nós. E assim como a Bárbara ontem trouxe alguns presentes, hoje também teremos algumas dicas de ouro aí para ajudá-los na aplicação dos estudos individuais. Muito bem, você pode passar, por favor, Natália? Então, em artes da linguagem, nós temos 3 vetores nos estudos individuais, que é a caligrafia, a poesia e a leitura. E da leitura a gente tem uma atividade a mais, que é o diário de leitura, mas que não é feito todo dia. Eu vou explicar um a um. Ontem alguém comentou, se eu não me engano foi a Érica, ela comentou assim, quando a Bárbara falava sobre o esforço de fazer algo que ainda não é um hábito, o esforço de fazer algo que custa muito, embora a gente saiba que é importante e que isso também é um esforço para a gente em outros fatores. Então, quando a gente olha, por exemplo, a caligrafia, talvez a gente pense, por que essa criança tem tanta dificuldade, né, tanta resistência em trabalhar a caligrafia, porque para nós já é algo mais natural, mas para ela ainda é um processo. E aí a Érica, ela comentou assim, é como ir para a academia. A gente vai todo dia, mesmo sem querer, né? É um esforço. Então, eu queria pegar esse pensamento da Érica sobre essa comparação com relação à academia e quero utilizá-la como parâmetro, porque a gente precisa sempre ter essa visão da criança como pessoa e que muitas vezes a gente exige da criança uma constância que nem a gente tem ainda. Então, precisa de um olhar caridoso. Eu quero que vocês tenham esse olhar caridoso quando forem aplicar esses estudos individuais. Então, aqui a gente traz o que seria um padrão, né? Uma visão geral, mas que sempre vocês pensem em ajustar isso para a realidade de cada, e não é a realidade só da família, mas, por exemplo, se você tem mais filhos, de cada criança individualmente. Então, em caligrafia, o que a gente costuma orientar? 5 minutos por dia para crianças pequenas, e para aquelas crianças ali já acima dos 10, 11 anos, a gente pode aumentar mais 5 minutinhos, mas não passar de 10. Eu não sei, alguém aqui já fez exame para tirar a carteira de motorista, a carteira de habilitação? Então, eu não sei como é, eu sou da Bahia, né? Eu não sei como é o psicoteste aí para vocês. Mas aqui no psicoteste tem uma etapa em que a gente precisa fazer vários riscos, assim, vários riscos por um período de tempo. Não importa como esses riscos saiam, né? Eles olham a quantidade, claro que eles olham ali se ficaram todos pelo menos na vertical. Não é isso que a gente quer na nossa prática de caligrafia. A qualidade aqui, ela vai importar mais do que a quantidade. É muito melhor que ao final desses 5 minutos a sua criança apresente um A bem contornado, em que ela seguiu ali as direções exatas
para poder construir aquela letra do que várias letras As com padrões aleatórios. Então, uma grande, depois uma pequena, depois uma média. Não é isso que a gente espera. A gente espera um trabalho feito com qualidade. Então, a gente já pega aqui essa diferença, né? Por que seu caminho, seu ritmo? Quando a gente coloca um dever de casa, a gente pediria o quê? Eu quero 2 páginas de caligrafia. E aí eu não respeito o ritmo daquela criança que não consegue fazer 2 páginas de caligrafia com qualidade. Agora, se eu falo para a minha criança, olha, a gente vai se dedicar durante 5 minutos na prática de caligrafia. A mamãe promete que a gente não vai passar desses 5 minutos, mas eu quero que você coloque o seu melhor nessa tarefa. E aí, com o jeito, respeitando também ali a própria força muscular da criança, a gente consegue direcionar bem essa prática. Por que a força muscular? Porque, veja, uma criança pequena, ela não tem o mesmo tônus, né, que a gente tem aqui no braço. A gente precisa do ombro, do braço, da mão para escrever. Ela não vai ter essa mesma força muscular. Então, a gente precisa ter etapas. Uma criança que está aprendendo a escrever, ela primeiro vai treinar o quê? Ela vai treinar uma linha vertical, depois ela vai treinar uma linha horizontal, depois ela vai treinar diagonal, e aí ela começa a treinar a junção delas que formam a letra. E isso tudo é feito aos poucos. Só que quanto mais ela se dedica e faz esse trabalho com qualidade, quando ela chegar lá na letra e depois nas palavras, a execução dela vai estar cada vez melhor. E aí tem um passo a passo. Então, primeiro eu apresento o quê? Olha, hoje, se for uma criança pequenininha, nós vamos treinar a letra A. Se for uma criança maior, hoje você tem esse trecho aqui, tem caligrafias, apostilas de caligrafia com poesia, por exemplo. Você tem este trecho para você praticar. Então, você apresenta, você deixa que ela olhe, você deixa que ela se familiarize. Com a criancinha pequena, é sempre bom, passa o dedinho antes para ela entender como é ali o caminho que ela vai fazer. Então, quando ela cria essa familiaridade, agora ela copia. Então, alguém perguntou ontem se apresentava e cobria. Não, a caligrafia ela vai olhar e ela vai tentar replicar o mais próximo possível daquele modelo que ela está olhando. Quando a criança termina, como é que a gente pode, uma das formas de garantir que ela vai se empenhar e fazer com qualidade? A comparação. E aqui eu não estou falando de comparação entre crianças, mas da comparação do modelo com o que foi feito. Vamos lá, filho, terminar, os nossos 5 minutos terminaram. Vamos agora avaliar como ficou, vamos observar. Aí a própria criança ela pode olhar. E aí, você acha que ficou igual? O que que a gente pode melhorar da próxima vez? Então, ter esse diálogo, né? Não pressionar a criança, olha, você fez feio, tá mal feito, que garrancho. Mas conversar de forma que ela mesma consiga perceber o que que ela pode ir melhorando nos próximos dias. E a gente pode ir subindo o nível. Então, vai chegar um ponto em que, para a criança, por exemplo, ela já está familiarizada com a letra cursiva. Tem crianças que, sem pauta, né, fazem a letra ali igualzinho da caligrafia. Então, você pode subindo o nível, por exemplo, acrescentar ali uma ortografia. Olha, hoje você vai escrever essa palavra, essas palavras, treinar a caligrafia e depois você vai soletrar para mim. Então, a gente consegue ir subindo o nível. E para os mais velhos, um grande recurso é fazer cursos de caligrafia específicos. Então, por exemplo, um curso de caligrafia tradicional brasileira, um curso de caligrafia francesa. Inclusive, a caligrafia hoje, ela é tida até como uma prática terapêutica, né? Porque a gente está rodeado de muita informação, muita tecnologia. Então, é aquele minuto que para, ontem a Bárbara falou, né, da atenção, da constância, da laboriosidade, tudo isso está na caligrafia. Então, mesmo os mais velhos, para eles, mas eu já sei escrever, eu já sei. Não, mas vamos aprender uma nova caligrafia. Eles gostam, né, dessa estética mais elaborada e conseguem também encaixar isso aí em pouco tempo durante o dia. Você pode passar, por favor, Natália? E aí nós vamos para o nosso segundo vetor ali importante nos nossos estudos individuais, que é a poesia. Eu me lembro que no ano passado, um aluno já maiorzinho assim, ele falou, professor, por que eu tenho que estudar poesia nos estudos individuais? E aí eu falei para ele, né, algumas características que ele poderia explorar
para que não fosse só quando eu falo os mais velhos, de 12 para cima. De 12 para cima. Acho que alguém mandou essa pergunta, né? Quando você fala os mais velhos, falamos de qual idade? De 11, 12 para cima. Lembrando que isso aqui são padrões. Mas, por exemplo, você pode ter uma criança de 11 que ainda não aperfeiçoou, voltando ali na caligrafia, né? Ainda não aperfeiçoou a letra cursiva. Você não vai subir esse nível enquanto ele não estiver do exato jeito que você planejou. Você vai manter ali, vai aumentando aos poucos. Então, isso seria um padrão, mas é claro que, mais uma vez, né? Cada criança é única, cada criança é um ser humano. Então, você vai adaptando à sua realidade. E aí, a poesia, aqui a gente sugere, né, esse foco em um poeta por 3 meses ou mais. Se necessário, por exemplo, você pode ficar com um livro de poesia durante um ano. Por quê? Porque é diferente de hoje você treinar com a sua criança poemas do Vinícius de Moraes e amanhã da Cecília Meirelles. São estéticas diferentes, são conteúdos diferentes, né? O estilo de escrita é diferente. Quando a gente fica diversificando diariamente, a nossa criança, né, o estudo, ele não se aprofunda em um único poeta. Então, a criança acaba não conhecendo de fato aquele poeta. A gente brinca às vezes que quando a gente escuta uma determinada poesia, a gente fala, ih, a cara do Gonçalves Dias. De tanto a gente ouvir e ler e conhecer. Então, é isso que a gente espera, né, que o nosso filho ali, naqueles 5 minutinhos diários de poesia, ele consiga criar tanta familiaridade com o poeta que ao ouvir uma poesia fale, esse parece o estilo do fulano, né? Parece o estilo do Casimiro. Então são 5 minutos também que a gente pede por dia. E é um tipo de tarefa, se vocês observarem, os estudos individuais, especialmente a poesia e a leitura que a gente vai falar posteriormente, é um tipo de tarefa que é um descanso. Então, ontem alguém perguntava assim, e como faz com a criança que, por exemplo, tem estudos individuais de arte da linguagem, tem estudos individuais de ciências, de matemática. Então, esse tipo de tarefa é aquela que você consegue mesclar. Não precisa ser engessado, sabe? Eu vou sentar meia hora agora para artes da linguagem. Não, olha, eu estou com tempo, eu vou treinar agora os meus 5 minutos de caligrafia. Fui fazer outra coisa, aí agora, né, eu fiz aqui um tempo dos meus estudos de matemática. Aí eu estou um pouco cansada. Vou ler uma poesia, vou tentar pensar um pouquinho nela, interpretá-la. É um descanso entre essas tarefas. Então, é necessário também termos essa sabedoria de como distribuir esse estudo individual ao longo do dia do nosso filho. E aí são 5 minutinhos. E eu coloquei aqui que se, por exemplo, você não vai, se o seu filho ele tem interesse em passar mais tempo ali com a poesia, você vai permitir. Agora, isso no caso dos maiores. No caso dos menores, geralmente a atenção ela se perde, né? Ontem a Bárbara passou para a gente essa tabelinha ali do que seria o tempo de atenção em cada idade. E o que podemos trabalhar com a poesia? Então, não é só a leitura. A gente pode trabalhar a leitura, a gente trabalha a entonação. Então, poesia está ligada à música. Então, filho, vamos ver aqui. Como é que a gente pode melhorar essa entonação? Onde a gente deve dar uma pausa mais breve? Onde a gente dá uma pausa mais longa? Pode trabalhar a memorização. Então, olha, mãe, já vi essa poesia 2 dias, já sei de cor. Então, vamos treinar a memorização? Às vezes aqui eu brinco com os meus filhos na hora do café. Eu começo a recitar, eles começam a repetir. Claro que não é o adequado no estudo individual, mas trabalhar de uma forma leve. Eu vou falando, você vai repetindo, sem aquela pressão, né? Porque não é um dever de casa, não tem um prazo para ele memorizar aquela poesia. Então, sem aquela pressão, de uma forma leve, para que ele vá criando simpatia com a linguagem poética também. A cópia, então, para uma criança mais velha, de 10 anos acima, você pode pedir. E aí, terminamos essa poesia, né? Já temos alguns dias trabalhando com ela. Qual parte você mais gostou? Qual trecho? E aí ele pode, né, transcrever, que já trabalha também a caligrafia. Ele pode fazer essa cópia de uma estrofe favorita e encaixaria nesses 5 minutos de poesia. Se houver oportunidade, tem muitas poesias que a própria criança ouve e fala: Olha, mãe, que coisa, isso aqui, e já puxa para uma discussão.
é algo também que pode trabalhar nesses 5 minutinhos. Você pode, para os menores, 8 anos abaixo, pedir uma narração ilustrada. Então, conversamos sobre essa poesia, já memorizamos. Como você mostraria para alguém, ilustraria e contaria sobre essa poesia? E aí a criança vai lá, desenha e conta, né, sobre essa poesia. E é uma dica aqui importante a escolha de bons poetas. Então, a gente, nada contra, é só um exemplo, tá? Para ilustrar. Não é para a gente treinar a batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, tem bons poetas para cada idade, para cada fase da criança. Então, você vai apresentando esses bons poetas e vai aumentando o nível de vocabulário, o nível de escrita. Então, mais à frente, a criança ela pode começar a estudar as sílabas poéticas, e aí você ir acrescentando isso também nesse tempo, mas lembrando que esses 5 minutos é para ser uns 5 minutos de poesia que não seja algo tão engessado. Pode passar, por favor, Natália? E, por fim, os 20 minutos de leitura, que eu também considero um descanso. Então, olha, eu gostaria muito que quando eu estudei tivesse sido assim, os meus estudos individuais de língua portuguesa, eu teria amado. Então, são aqueles 20 minutos de leitura em prosa. Então, algo que é importante é frisar que a leitura em voz alta do adulto, ela deve continuar por um longo tempo, mesmo para aquelas crianças que já sabem ler. Porque a sua leitura, ela é um espelho para a leitura do seu filho. Então, ele, às vezes, ele já lê, ele já consegue fazer a leitura de alguns livros sozinhos. Mas se ele não escutar a sua leitura, ele não vai corrigir a pontuação, a acentuação, né, a tônica de algumas palavras. Então, ele precisa, mesmo que você divida, por exemplo, 10 minutos, você lê em voz alta, 10 minutos eu leio, mas ele precisa continuar ouvindo até realmente ser fluente, né, ter essa proficiência na leitura. E é super importante usar bons livros. Então, nada de oferecer um livro bobo para a criança. A criança, ela percebe isso. Ela percebe quando o melhor está sendo ofertado para ela e quando é algo bobo. E se a gente oferta algo bobo, a criança, ela mesma vai rejeitar naturalmente ou não levar com tanta seriedade ou dar a devida importância para aquele momento. Então, a gente pode, a partir da leitura, tirar o vocabulário, né? Extrair o vocabulário para trabalhar no dia a dia, também assim, de forma muito natural. Encaixa aquelas palavras que você discutiu ali com seu filho no dia a dia. Você precisa demonstrar um interesse, né? Pedir narrações. Então, filho, conta para mim, você leu agora aí 2 páginas, conta para mim que eu estou curiosa. Eu quero saber como é que essa história está se encaminhando. Me conta um pouco. Ah, olha só, acho que eu vou ler esse livro também, hein? Parece bom. Então, demonstrar interesse, né? Permitir que esse momento de estudo individual também seja um tempo de conexão para vocês. Então, por exemplo, para os mais velhos, né, que já têm essa autonomia de fazer o estudo individual sozinho, você pode, ao final do dia, falar: e filho, qual livro mesmo você está estudando? Você está lendo, perdão, durante os seus estudos individuais? Tal livro, mãe, me conta um pouco, eu nunca li, ou então eu já li há muito tempo, mas não lembro mais. Então, você vai, né, criando também esse vínculo. Só uma pausa, porque eu acho que tem uma pergunta aqui. A diferença entre ler pequenos contos ou histórias ou fazer uma leitura mais longa dividida em vários dias? Geralmente, os livros aqui na academia que nós indicamos são livros maiores, né? Então, ele acaba sendo dividido em vários dias. Mas isso também é algo muito de família para família, porque, por exemplo, eu tenho alunos pequenininhos que têm muito costume de fazer leituras, os pais fazerem leituras. Então, às vezes, um livro que uma criança passa ali um mês, né, lendo de pouquinho em pouquinho, em outra família eles terminam em uma semana, e aí pegam um livro de contos. Então, a diferença ela é muito variável, depende muito da família. Mas o conto é o quê? Uma narrativa curta. Então, ele se encaixaria nessa leitura, porque é uma leitura em prosa. Só que a forma como vai ser dividida pode ser dentro desse tempo ou um tempo maior se a criança demonstrar interesse. E também é importante que, às vezes, vem alguns pais falar para a gente assim: meu filho não consegue ler, não gosta de ler. E é sempre bom a gente ter esse olhar, a gente precisa conhecer, né? Nós precisamos conhecer os nossos filhos. Quais são seus interesses, quais são seus gostos?
E aí começar a despertar a leitura neles, escolhendo livros que os interessem, para que depois você possa ali. Quer dizer que ele só vai ler, por exemplo, uma criança que gosta de geologia, só vai ler algum livro que fale sobre isso? Não, mas a gente está falando de um despertar de um interesse. Então, é melhor eu escolher ali livros bons, claro, dentro daquelas temáticas ou daqueles autores que o meu filho já gosta, e depois, quando esse hábito for consolidado, aí eu posso acrescentar aqueles que eu julgo importantes para eles. Acho que alguém levantou a mão para falar. Maria Carolina. Consegue abrir o microfone, Maria? Pode Consigo. falar. Professora, voltando um pouquinho na parte de caligrafia, o que é melhor quando a criança está um pouquinho mais velha? Fazer com que ela leia a frase, esconda e copie? Faz diferença? Ou ela pode ir lendo e copiando, e lendo e copiando? Se a sua criança tem a segurança de só em olhar e cobrir, ela fazer, né, desenhar aquelas letras só com a fotografia de memória, você pode fazer essa estratégia às vezes. Mas se for algo que vai impossibilitar de alguma forma que ela escreva com segurança, né, respeitando ali os limites da linha, fazendo a letra como é proposto, é melhor que ela olhe e copie. Olhe e copie. Tá, No porque caso da caligrafia, aí vai depender da sua criança. os meus dois já fazem a letra bonitinha. Eu continuo dando caligrafia para eles poderem ir trabalhando ortografia, né? E praticando também a mão, né? Sim, E aí parece que tá muito passivo, né? Só que também sim, se eu peço para eles cobrirem, aí já cria uma resistência. Então eu queria saber até onde isso é importante. sim. Eu testaria. Então, olha, vamos hoje. Eu já vi que vocês escrevem, já sabem, né, como desenhar cada letra, seguir aqui esse padrão. Então, hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai tirar 5 minutos e aí a gente vai se dedicar a escrever essa frase uma vez. Mas eu quero que vocês olhem com bastante atenção, com calma. Vou dar alguns instantes. Dar alguns instantes. Agora a gente vai cobrir. E eu quero que vocês escrevam do jeito que vocês viram. Daí, se você vê que eles conseguem fazer dessa forma, pode ir fazendo, ou se a caligrafia que usa já está fácil, você pode aprimorar, buscar assim caligrafias diferentes para que eles continuem tendo a prática mesmo, se já estiver desestimulante dessa forma. Mas testa. Agora sim, se criou uma resistência, acabou que não fluiu, volta, não tem problema dar um passo atrás. Volta ali, dá um passo atrás, retoma da outra forma até sentir que eles estão prontos para essa etapa. Entendi. Fazendo de pouquinho em pouquinho até ir acostumando, né? Exato. Sempre de Tá bom, pouco em pouco. legal, Ok, obrigada. eu já passei um pouquinho do meu tempo, então eu vou finalizar aqui para passar para os outros professores. Então, a gente tem também o diário de leitura. Se eu leio um livro por alguns instantes todos os dias, algo nele me chama atenção. A gente costuma pedir para o aluno registrar o que seria esse diário de leitura. Para crianças ali de 9 anos acima, ela escrever semanalmente em um caderno próprio para isso, a sua citação favorita, o trecho que mais gostou, às vezes pode vir de uma poesia também. Para os menores, a gente pede uma ilustração. E esse aqui a gente trouxe só para mostrar, essa é a nossa planilha de estudos individuais. Então, o aluno ele vai lá, é uma por mês. Hoje eu só consegui fazer poesia. Marca só poesia. Hoje eu consegui fazer tudo. Marca tudo. Hoje eu não consegui fazer nada. Não marca. Embora seja uma planilha, aqui não tem a intenção de pressionar. É bonita ela toda preenchida, claro que é. Mas aqui é respeitando esse ritmo de cada criança, né? Esse tempo de cada criança. Mardei levantou a mão. Pode falar, Mardei. Pode passar também, Nath, por favor. Estão me escutando? Estou te escutando, sim. Joia, professora, eu tenho percebido assim em casa e até outras crianças próximas, a letrinha nessa idade de 11 anos aí que minha filha tem, um tanto quadradinha ainda, meio que garrancho, né? Existe alguma referência que a gente possa cobrar, mesmo respeitando a individualidade de cada uma aí, de uma letra bonita?
vamos dizer assim, legível? Existe algum parâmetro que eu possa utilizar para poder avaliar se ela está melhorando isso? Ok. Tem algumas apostilas e também tem alguns cursos. A letra cursiva, né? Eu acho que o senhor está falando da letra cursiva. É esperado que ela tenha um formato mais arredondado, né? A gente tem aquele padrão que conhece ali por letra cursiva. Mas há outras formas de se escrever em letra cursiva. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um link que vocês vão poder acessar depois no PDF, que é um curso de caligrafia francesa e é online e gratuito. Então, às vezes, aquela caligrafia que a gente conhece desde criança, né, a criança, ela meio que não consegue escrever daquela forma, não conseguiu desenvolver. As letras são diferentes, né? A minha letra é diferente da de todo mundo aqui, e assim por diante. Então, o que é esperado na caligrafia, né, na escrita? Que as letras tenham tamanhos iguais. Então, por exemplo, as maiúsculas, elas precisam ter o mesmo tamanho, mesmo que sejam diferentes. As minúsculas também. Então, às vezes começa escrevendo grande, depois vai ficando pequenininho. Esse seria o padrão que o senhor poderia exigir, né? Olha, sua letra aqui está um pouquinho, está um pouco bagunçado, não consigo entender muito bem. Vamos tentar escrever sempre do mesmo tamanho? Manter esse padrão? Então, essa seria a cobrança. Agora, com relação à estética, tem vários tipos de caligrafia, que aí ela precisaria conhecer algumas e ver, olha, pai, eu gostaria de desenvolver essa daqui, gostei, parece um estilo que eu gosto, e trazer essa prática ali para os minutinhos dela. A Maria Carolina está com a mão levantada, eu não sei se é porque ela esqueceu de baixar ou se ela tem algo a perguntar. Não, eu esqueci de baixar. Obrigada. Ah, tudo bem. O tipo de caligrafia não é desenvolvida com o tempo? Não teria a ver com as habilidades e personalidade da criança? Sim, ela é desenvolvida com o tempo. Como eu falei, minha letra é diferente. Mas a caligrafia você espera que você olhe e entenda o que você está lendo. Se você não cobrar também que ela consiga ali algum padrão, a tendência é que ela escreva de qualquer jeito. Porque a gente vai sempre seguir pelo esforço menor. Então, quando a gente cobra a prática de caligrafia, é para que justamente essa personalidade, o jeito dela de escrever, seja desenvolvido, mas que ela saiba escrever claramente. Então, aqui eu trouxe alguns bônus também. Todos esses links aqui são clicáveis. Então, para poder ajudar, né, tem 2 livros aqui de poesias infantis que estão em domínio público. Então, eu coloquei o link, é só clicar e acessar para que vocês possam trabalhar com os filhos de vocês, que é o Alma Infantil da Francisca Júlia e o Poesias Infantis do Olavo Bilac. E para os mais velhos, de 9 anos acima, tem um livro aqui de sonetos do Luiz de Camões. E trouxe também, a gente vai mandar esse arquivo lá, e trouxe o curso de caligrafia francesa, que é um curso mais básico, né? Um curso gratuito, mas para aqueles alunos mais velhos, aquelas crianças mais velhas que já têm essa resistência, não querem mais fazer aquela apostila padrão. Então, vamos estudar aqui um outro tipo de caligrafia. Fica aí como bônus para vocês. E agora eu vou passar para o professor Kevin, porque eu acho que eu me estendi um pouco. Kevin, pode levantar a mão para eu poder te destacar, por favor? Estou aqui. Ok. Pronto, muito bem, é contigo, Kevin. e- Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas também, boa tarde aos pais que estão aqui presentes. Então, eu sou o professor Kevin, aqui da academia, sou professor de matemática, de física, sou da equipe de ciências de modo geral, então acabo trabalhando um pouquinho ali com a parte da química. E aí eu vim trazer hoje para vocês um pouco de quais são as particularidades dos estudos individuais dessas disciplinas que a gente geralmente chamaria das ciências exatas, né? Então, afinal de contas, o que são esses estudos individuais e o que a gente se refere quando a gente está falando disso? Bom, em termos de física, matemática e química, existe um pouco menos de nuance no o que você faz do que em outras áreas, como, por exemplo, na arte da linguagem. Porque, basicamente, são exercícios, são listas de exercícios que você faz acerca do conteúdo que você viu recentemente. Bom, qual é a razão de isso ser importante, né? Que a gente faça, talvez esse seja o primeiro tópico. Por que é importante que, depois de você estudar uma teoria matemática, uma teoria física, química, você resolva em um tempo separado, longe do professor, que o aluno vai e resolva algumas questões, alguns exercícios? Bom, em primeiro lugar, depende, isso é uma coisa geral, mas vamos falar primeiro dos menores, né?
quando a gente fala de matemática, já que eles não estudam física e química ainda, para uma criança mais menor assim, a matemática está relacionada com a sua capacidade de desenvolver o seu raciocínio lógico, né? Sequências lógicas, passos, algoritmos que você consegue aplicar não só na conta que você faz, mas na realidade de um modo geral. Sua interpretação de padrões, né? Perceber as coisas que acontecem na realidade ao redor. Essencialmente, a gente vai ver que as ciências exatas, elas permitem, como eu gosto de dizer, que você coloque novas lentes para enxergar a realidade. Quando você tem esse tipo de conhecimento, você consegue, com a sua mente, ativar um outro jeito de enxergar as coisas, de um jeito que seja um pouco mais organizado, que você consiga organizar melhor, de uma maneira mais lógica o que acontece. Então é importante para a criança pequena que desde cedo ela se acostume com os algoritmos, por exemplo, da aritmética, as adições, as multiplicações, não só para que ela saiba utilizar isso de uma maneira prática no dia a dia, mas porque ali a gente está construindo da base algo que lá para frente vai permitir que ela interprete toda a realidade de uma maneira mais profunda. Então, na matemática, nas ciências exatas de modo geral, a gente caberia muito bem fazer aquela analogia com você praticar um esporte ou fazer uma atividade física. Você precisa fazer repetidas vezes para que você não fique atrofiado. Então não adianta apenas você aprender qual é a técnica que é usada, qual é o algoritmo que é usado, ou num caso de física ou de química, aprender qual é a fórmula, qual é o fenômeno que acontece, se você não for se entregar a fazer aquela atividade mais de uma vez. Com o tempo você vai se esquecer e mesmo que, digamos, né, um dia lá para frente, depois de algum tempo, você vai esquecer, se você em algum momento já se envolveu com aquilo, é muito mais difícil que você se esqueça de uma maneira completa. Aquilo passa a fazer parte de como você enxerga a realidade. Por isso, esta é a primeira coisa, né? Porque é importante que a gente faça esse exercício. Uma outra coisa ainda que a gente poderia dizer é que permite que aquele aluno consiga ter contato com o próprio progresso dele. Então, é claro, uma das coisas mais satisfatórias que existe é você aprender um conceito na aula, você ser apresentado um problema e você resolver. Para a maioria das pessoas, isso causa uma satisfação muito grande. E não é para menos. Afinal de contas, é quase que um triunfo que você está tendo do seu intelecto sobre um conceito que é desafiador, né? Então, de modo geral, é importante também para isso. Não só para que você memorize um conteúdo, memorize um procedimento, mas para que você veja diariamente, constantemente, que você é capaz de compreender aqueles conceitos que antes você não entendia e que você mesmo possa ver os passos que você está dando. Afinal de contas, nas ciências exatas, a gente está falando de algo que é bem cumulativo. Você aprende a adição num dia, e no outro você está utilizando a adição para entender a multiplicação, e no outro a multiplicação para entender a divisão, e assim por diante. Então, nos mais velhos, isso é algo que torna-se mais visível ainda. Quando você percebe que a matemática, a física, e na física e na química, né, você consegue aplicar aquilo de fato a coisas que são da vida real. Você não vai conseguir, de fato, pegar aquele fenômeno que acontece lá na realidade e colocar as suas lentes para enxergar ele se você não estiver acostumado a fazer isso. Então, por isso ali eu coloco, a prática leva à perfeição. Isso é uma coisa que vale muito para os exercícios, para os estudos individuais das ciências exatas. Aí você diz assim, poxa, mas qual é a diferença entre um estudo individual das ciências exatas e eu falar, por exemplo, de dever de casa? Porque o que eu estou falando por enquanto, talvez para muitos pareça, é igual o dever da escola. O professor vai lá e fala, olha, chega em casa e para a semana que vem façam a página 15 e tragam para eu dar visto, né? Bom, duas diferenças. A principal diferença aqui que existe é a atenção que você dá para o aluno com relação àquele dever. Veja, quando é que um professor de uma escola tradicional, uma escola, né, convencional, vai ter contato com o que é a dificuldade daquele aluno? No dia da prova, geralmente. No dia da prova, ele vai descobrir quando ele for lá corrigir e der um errado. Aí sim ele vai ver que o aluno não entendeu alguma coisa, que ficou alguma lacuna. Veja, isso é muito ruim de diversas maneiras. É ruim, primeiro, porque ele perdeu a oportunidade de fazer com que aquele aluno tivesse compreendido
aquele conteúdo em primeiro lugar, e a pior ainda porque ele permitiu que o aluno chegasse naquele momento do exame sem ter tido a oportunidade de aprender aquilo que o professor cobrou. Então, é muito ruim a forma como a maioria dos locais, a maioria dos professores trata a questão do dever de casa, que geralmente é algo como, tem uma turma de uns 50 alunos de uma vez, e aí ele passa o mesmo dever para todo mundo, chega um dia, ele não tem como corrigir tudo aquilo, então ele só vê se o aluno fez, dá o visto, marca que o aluno fez e acabou. Geralmente não há uma atenção individualizada. E aqui que entra a principal diferença. A gente precisa entender que quando a gente fala desses estudos individuais das ciências exatas, cada vez que você vê uma resolução de um aluno, uma resposta dele, é uma oportunidade de você tirar uma fotografia dos pensamentos dele. Você pensa assim, nossa, você já pensou alguma vez, como seria legal eu poder ver o que se passa na cabeça dele, né, quando ele resolve um problema? Bom, se você parar num problema, num exercíciozinho que o aluno resolveu, e você for ver o que ele fez, aquilo lá é uma pequena fotografia do raciocínio dele. Um desenvolvimento, por exemplo, de uma conta, de uma continha que ele faz. Você olha os passos e você está vendo o que ele pensou, o que é que ele lembrou, o que é que ele não lembrou, o que é que ele podia ter lembrado. Então, a grande diferença que existe, de fato, é no momento em que você para e, de fato, vê o que é que ele fez. Como foi que aquele raciocínio se deu? Se deu da maneira que era esperada, que ele tivesse compreendido? Se não foi, foi uma coisa geral, você observou essa dificuldade, ou é uma dificuldade comum, uma dificuldade que todos têm, por exemplo, para um professor, é uma dificuldade que a turma inteira tem, ou é uma dificuldade de um indivíduo? E aquela dificuldade que ele teve é por causa de alguma coisa que veio do passado, ou é por alguma coisa que você não deixou claro o suficiente para ele? Todas essas informações a gente consegue tirar do momento que você para analisar as respostas de cada aluno com atenção. Você diz, bom, para os menores, por exemplo, pode parecer uma coisa mais complexa. Porque, por exemplo, vai chegar lá no dever e vai estar 5 vezes 3, por exemplo, para o aluno responder. Não é uma conta elaborada como a de física, química e matemática dos mais velhos, e você tem como tirar aquela fotografia. Mas aí uma simples pergunta pode já fazer com que você perceba isso. Você chega no aluno e pergunta para ele: como é que você fez isso? Ele vai te explicar: olha, eu imaginei, por exemplo, 3 vezes 5. Eu imaginei o número 5 3 vezes seguidas. 5 mais 5 é 10, com mais 5 é 15. Então, mesmo que ali na escrita não esteja presente o raciocínio, sempre existe uma maneira de você conseguir extrair ele dali. E é aí que está a parte importante. Você consegue muito bem, então, meio que fazer como se fosse um diagnóstico. Cada estudo individual de ciências exatas é uma oportunidade de fazer um diagnóstico. O que é que está faltando, o que pode ser melhorado, e em cima disso, o que é que pode ser sugerido para melhorar. Isso é o principal, né? Não apenas olhar o que há de errado, o que pode ser melhorado, e constatar, olha, faça de novo. Faça mais 10 vezes esse daqui. Mas às vezes perceber que pode haver algo anterior que precisa ser trabalhado, ou que existe algum aspecto específico naquele exercício. Não, às vezes não é, por exemplo, um exercício de expressão numérica. Às vezes a dificuldade não é na expressão numérica. Às vezes existe uma dificuldade específica, por exemplo, na ordem de multiplicação com adição. Então, quando você consegue perceber isso, é o momento de você, então, levar alguns exercícios que treinem apenas aquilo diversas vezes, em várias situações diferentes, com dificuldade gradativa, né? Isso é uma outra coisa importante, que os exercícios vão tendo uma dificuldade que vai crescendo gradativamente. Assim como o exercício que a gente faz, você precisa ir aumentando a intensidade, senão você não progride, né? Da mesma maneira que funciona nas ciências exatas. Então, eu trouxe aqui também alguns exemplos, né, para que a gente possa entender. Então, a Heloísa aqui perguntou: teria algum problema trabalhar cálculos mentais e exercícios práticos em conjunto? Problema nenhum. Na realidade, isso é algo que é recomendado, não exatamente em conjunto, mas é recomendado os cálculos mentais como um aquecimento antes de que você passe para aqueles exercícios práticos escritos. Se a gente for voltar para aquela analogia, né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu brinco com os alunos mais novos que eu tenho. A gente sempre começa, quando eu tenho uma aula com eles, a gente começa
pelo menos aqui na academia, o nosso método, a gente começa sempre fazendo cálculos mentais, né? Adições, multiplicações, coisas que sejam fáceis e que o aluno vá conseguir responder ali na hora, né? Com uma certa facilidade. E eu brinco com eles que é o momento da gente fazer o alongamento do nosso cérebro, né? No jeito que você começa uma atividade física fazendo alongamento, você alonga o cérebro com os cálculos mentais. E aí, claro, sempre vai haver espaço também para que você, com o tempo, você vá desenvolvendo cada nova sessão de estudos, você vai trazendo cálculos mentais progressivamente mais difíceis. Então, você, por exemplo, um aluno que está treinando ainda a adição, né? Você pode começar com as adições de unidades, simplesmente. Então, 1 mais 2, 2 mais 3, assim por diante. E quando você vê que aquilo é algo que já se tornou quase automático, né? Quase memorizado, você pode subir um pouco o nível de dificuldade, acrescentar uma dezena, né? Então, 15 mais 2 e afins, né? Então, é algo que você pode ir treinando, inclusive, paralelamente, né? Então, quase como que duas coisas que você pode ir progredindo simultaneamente. Tanto a parte do cálculo mental, quanto esses exercícios práticos escritos, tá? Então, um método muito bom de fazer. Então, pode passar para mim o próximo. Então, aqui eu trouxe o primeiro exemplo. É um exemplo de uma turma de 7º ano, em que eles tinham que resolver essas frações algébricas aí. Então, esse é um exemplo que você vai olhar e vai pensar, olha, parece um dever de casa comum, resolva as frações algébricas. E, claro, o exercício em si, novamente, não é aquilo que define como se dá o estudo individual, né? Mas sim o que acontece depois e durante, né? Então, pode passar para o próximo. E aqui eu trouxe a gente lá aqui na academia, por exemplo, né? Na nossa plataforma do Schoology. Toda vez que o aluno envia o exercício para a gente tem a oportunidade de abrir, como se fosse um pequeno fórum ali, só com aquele aluno, em que a gente pode conversar com ele, apontar o que é que precisa ser melhorado por ele, o que é que ele errou em determinado ponto. Então, por exemplo, esse aluno me enviou a resposta daquela atividade lá, e aí a resposta. Muito bem, fulano. Verifique a letra F em 2 detalhes. A segunda fração tem um sinal de menos na frente. Significa que o termo de 3x mais 1 está sendo subtraído. Então, você tem como ver o que é que o aluno esqueceu por falta de atenção, como é aquele caso ali, ou quando é algo que ele simplesmente não se deu conta, como eu boto ali no ponto 2. Olha, é possível fazer algumas adições no resultado final para tornar a resposta mais simples. E aí, você vê ali embaixo, revisão 2 enviada. Então, o aluno viu aquele feedback que eu dei, pegou o exercício e não refez, mas fez os ajustes, e ali eu pude ver que ele, de fato, agora havia compreendido como fazer aquilo. E já no exercício seguinte, né, da outra semana, já é um erro que não apareceu novamente. Então, você vê a importância que existe de você, de fato, dar atenção àquilo que está sendo feito. Eu trouxe mais um exemplo agora de física. Pode passar o próximo. Então, aqui é um exemplo de dilatação. Então, isso aqui a gente estava estudando com o 2º ano do ensino médio. A gente tem um problema prático aí da dilatação de uma ponte, 13 quilômetros. Então, aumenta a temperatura e aumenta o tamanho da ponte. Então, as etapas desse exercício, né, envolveria o aluno se lembrar de qual é a fórmula que precisa ser utilizada, como que aquilo funciona, e efetuar os cálculos, que nesse caso aí envolvem o uso de notação científica. Então, pode passar para o próximo, e aí eu tenho feedback de uma outra aluna, ela me enviou a resposta, eu falei, olha, excelente, e uma boa manipulação da notação científica. Então, ali eu já percebi que isso não era dificuldade. A maioria dos alunos tinha dificuldade nisso. Então, eu já comecei dizendo, boa manipulação da notação científica. Mas eu senti falta de estar escrito qual é a unidade de medida, se é metro, quilômetro. Então, veja, aqui nesse retorno que a gente dá, você não precisa necessariamente já dizer, olha, está errado e a resposta é tanto. Mas que você diga, olha, faltou uma coisa, senti falta de um detalhe. Olha, você prestou atenção no que você fez ali, naquele passo? Isso é algo que a gente pode fazer sem precisar dizer a resposta. Então, ali a aluna mesmo se deu conta e me respondeu. Seria quilômetro? E aí, bom, eu já tinha respondido isso na aula que a gente tinha tido, ela me perguntou na aula, então eu escrevi ali, isso mesmo, respondi em aula, mas registrando, é quilômetro mesmo. Ou seja, a própria aluna sozinha se deu conta, simplesmente você apontar ali qual é a coisa. Isso acontece o tempo todo, principalmente com os alunos mais velhos, que têm aquele raciocínio em linhas, né? Você pode pontuar, olha, verifica
o que você fez da linha 3 para a linha 4, por exemplo. Então, isso é algo que a gente pode trabalhar detalhe de cada pedacinho específico do raciocínio. Então, isso daqui foi uma aula que nós tivemos. Ali foi perguntado, né? Seria uma aula em homeschooling? Então, sim, essa daqui foi uma aula. Esses dois feedbacks que eu dei para esses dois alunos são alunos que fazem homeschooling. E aí, eles tiveram aula aqui com a gente na academia. Então, quando eu disse lá sobre respondi em aula, foi numa aula de homeschooling. Mas o tempo que esses alunos tiveram para resolver foi em casa. Então, a gente teve aula, nós resolvemos, nós entendemos a teoria, resolvi exemplos junto com eles, passei exemplos durante a aula, e aí, por fim, passei esses para que eles fizessem em casa. E aí, bom, pude ver quais foram as dificuldades de cada um, certo? Teria alguma orientação a respeito de tempo de estudo para o ensino fundamental? Olha, no caso do tempo de estudo para o ensino fundamental, eu trabalho um pouco mais com os mais velhos, com o ensino fundamental 2. Para estes meus alunos, para o ensino fundamental 1, os mais novinhos, eu acho que a outra professora, Ana Beatriz, estaria um pouco mais habilitada para responder do que eu. Para os meus alunos mais velhos, geralmente o que eu recomendo a eles é estude primariamente. A ordem primária é estudar diariamente. Se o que você for capaz de dar de matemática diariamente for uma meia hora ou 20 minutos, que seja, o mais importante é que você mantenha a constância. Pelo menos nessas disciplinas, é a recomendação que eu costumo dar a eles. Então, dedicar aí uns de 20 minutos a meia hora diários na matemática é algo que eu diria que está num tamanho muito bom. Mas é claro que isso depende muito daquele aluno em si, né? Da particularidade de cada um. Eu tenho alunos que que gostam bastante do estudo da matemática e da física, e que aí, por conta disso, eles realmente tiram um prazer de resolver as questões e ver os resultados corretos. Então, para eles, não é dificuldade nenhuma passar bastante desse tempo. Já para alguns outros, às vezes, esse tempo de 20 minutos a meia hora é algo que é um esforço, mas um esforço necessário. Então, de modo geral, eu diria que é necessário, como todos os professores anteriores pontuaram, né? A gente precisa que exista um esforço a ser feito, mas também precisamos tomar cuidado para que a gente respeite os limites, né? Então, às vezes, para muitos, torna-se cansativo você fazer tanto tempo de exercício mental direto como é uma matemática. De fato, você fica ali exercitando, pensando ininterruptamente. Então, às vezes, dependendo de quais outros estudos foram feitos no dia, pode ser que seja mais adequado diminuir um pouco. Mas para os mais velhos, geralmente é isso que eu recomendo, certo? Bom, eu espero não ter me estendido demais. Então, aqui eu encerro a minha apresentação e... tem uma última pergunta. Na física da academia, os alunos recebem exercícios para estudos individuais? Sim. A gente tem listas de exercícios para cada tópico que é estudado. Então, o professor elabora uma lista de exercícios e passa. Nessa lista, fica recomendado ao aluno que ele resolva todas, porque ela vem em uma ordem de dificuldade gradativa. Então, começa numas mais fáceis e depois vão vindo umas questões meio de desafio. Mas, geralmente, o professor pede, seleciona algumas dentre aquelas para que ele envie de fato obrigatoriamente, para que o professor corrija, veja como está indo, né? Mas geralmente tem uma quantidade maior assim de exercícios, o professor escolhe alguns como obrigatórios, e aí o aluno pode ir utilizando nos estudos individuais, certo? Bom, então, se não houver mais algo, então, passo agora para o meu próximo colega, e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Kevin. Nós agora vamos ouvir a professora Renata, que vai falar um pouco para a gente sobre os estudos individuais de ciências. A Renata já aparece destacada para vocês. Muito bem-vinda, Renata. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Renata, da equipe de ciências. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Diário da Natureza. O Diário da Natureza, eu considero também, como a Ana estava falando, um momento de descanso. Então, eu não consigo visualizar como o Diário da Natureza seria enxergado como uma tarefa de casa, porque o que é o Diário da Natureza, né? Eu separei a minha explicação nesses tópicos. O que é o diário, o que ele não é, qual é o objetivo do diário, como que a gente faz os registros e como que a gente faz aqui na academia, particularmente a questão da correção e tudo mais, né? Então, o que é o Diário da Natureza?
O diário, ou chamado também de caderno da natureza, ele é simplesmente um caderno em que você vai registrar o que você observou na natureza. Então, as crianças têm ali um caderno que elas fazem registros de observações da natureza. E esses cadernos, eu nem recomendo que seja um caderno, vende-se, né, em alguns lugares, assim, caderno da natureza, diário da natureza, e aí ele vem com decorações e tudo mais. Isso não é necessário, de forma alguma. Um caderno com páginas sem pauta, lisas, é o suficiente. É legal que esse caderno tenha uma gramatura de folha um pouquinho maior, ideal para desenho, porque como eles vão fazer muitos desenhos, acaba atravessando, eles vão colorir os desenhos também. Então, uma folha com gramatura ideal para desenho, folhas lisas, brancas, e é isso. Algumas pessoas gostam de usar pautas, pastas, né? Em que elas colocam as folhas. Algumas gostam de fichário. Mas para as crianças menores, principalmente, é legal que seja um caderno mesmo, porque eles não vão perder, é mais fácil eles manterem organizados, de carregar também é mais fácil. Então, é, é tão simples quanto isso. Um caderno para registrar a natureza. E o que que não é o Diário da Natureza? Quando a gente começa a falar em registro, né, de natureza, a gente tem que pensar nos desenhos, é claro, mas não é apenas os desenhos. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Só que quando a gente pensa em desenhar, muita gente já fica com uma certa agonia, do tipo, não desenho bem, meu desenho é feio. E isso acontece também com as crianças, de todas as idades. Então, o caderno da natureza, ele não é um caderno de artes. Ele não é feito para você caprichar nas técnicas de arte e pensar na pintura final e como aquilo vai ficar lindo para ser exposto. Não é isso. O diário, ele deve ser bem feito, é lógico, como a Bárbara estava falando ontem, né? Você tem que colocar todo o seu empenho, tudo que você pode para que aquele registro fique o melhor possível. Só que não é o objetivo. O objetivo não é o seu desenho, é o que você está desenhando. Então, o objetivo não é fazer um pássaro lindo, é registrar o pássaro que você está vendo. Então, isso é muito importante. Não é para copiar também. Algumas pessoas ficam um pouco preocupadas com o não saber desenhar e querem tutorial. As crianças às vezes pedem para os pais colocarem vídeo de como desenha um leão para ela conseguir desenhar direito. Só que ela pode até assistir um tutorial de como uma pessoa desenha um leão, mas não com o objetivo de copiar aquele desenho no diário. Ela assiste o tutorial para ver ali as técnicas que a pessoa usa, porque ela sabe que ela vai no zoológico, lá deve ter um leão, então ela vai ver antes como que se desenha, né? Ali para poder aplicar na hora dela desenhar. Tudo bem, mas ela vai desenhar observando o leão. Só que quando a gente pega, por exemplo, um tutorial da internet, como desenha um leão, e você copia no seu caderno, você não está desenhando o leão que você está observando no zoológico. Você está desenhando o desenho de outra pessoa. Então, também não é isso que a gente quer. Os registros eles devem ser feitos observando a natureza de fato. Então você está olhando para a natureza, olhando para uma flor, olhando para uma planta e desenhando. Dessa mesma forma, também não é para pegar uma foto do Google. Acontece muito, né? A gente vê, por exemplo, você vai no zoológico, você vê um hipopótamo. Estou usando muito exemplo de zoológico, né? Vamos mudar. Você está passeando numa trilha e você vê um sagui. E aí você quer desenhar aquele sagui, mas você não tem como desenhar ali no momento. Então você chega em casa, pega uma foto do Google de um sagui e desenha o sagui do Google. Tá, só que o sagui que você desenhou do Google não é, de forma nenhuma, e talvez impossível de ser, o sagui que você de fato viu. Então eles não são iguais. Talvez o sagui que estava ali na sua frente, ele não tinha um dedo. Vai saber, você teria visto se você prestasse atenção. Talvez a cauda dele tivesse mais preto do que branco e o sagui do Google tem mais branco do que preto. Então não é para ver foto, é para observar a natureza. Maria Carolina, quer falar? Pode falar. Você tá falando? Eu não tô te escutando. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora tá. Qual que é o maior objetivo de registrar o que viu? Nós vamos falar sobre isso agorinha.
Vou te Obrigada. responder. Se você tiver dúvida ainda depois que eu explicar, aí você me pergunta, tá? Então, bem, dissemos o que é e o que não é o diário. Então, qual é o objetivo do diário, né? Principalmente, o Diário da Natureza, ele tem o objetivo de eternizar aquilo que você observa na natureza. Da mesma forma que um diário, sabe? Você vai registrar ali tudo que você experienciou, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu e tudo que você observou. Então, quando a gente tem um diário da natureza e as nossas crianças, eles acabam percebendo isso, né, com o tempo, eles aprendem sozinhos, observando. Então, eu posso te dizer que uma formiga, ela constrói um formigueiro de tal forma e ela carrega folhas para dentro do formigueiro. Eu posso te dizer. A gente pode ler sobre isso num livro. Mas se você estiver olhando o formigueiro, você vai aprender isso sozinho. Não vou precisar te dizer. Você vai ver o que a formiga está fazendo. Então, esse é o principal objetivo do diário. Você acaba registrando e observando muito e aprendendo sozinho. E é isso que a gente pede dos nossos alunos e o objetivo do diário também, no caso, né? Então, o como fazer o diário tem muito a ver com isso. Porque você precisa observar, que era o que eu estava falando, né? Então, um ponto-chave para você conseguir fazer um registro no seu diário é que você observe. Não tem como você desenhar uma coisa que você não está vendo. Você vai desenhar de cabeça, tudo bem, mas você não vai desenhar certo. Eu vou desenhar aqui um elefante agora. Você vai conseguir desenhar as curvas do elefante exatamente como elas são, a tromba dele, as cores, exatamente do jeito que você olharia e faria? Não, você vai desenhar um elefante da sua imaginação. Então você tem que observar, e isso desenvolve também o hábito da atenção, né? Que não é o objetivo principal ali, mas é meio que um bônus, né? Você vai desenvolver a sua habilidade de observar atentamente. E não só, são diversos os benefícios, né? Você observa atentamente, você tem que ter muita paciência, principalmente você está registrando, não sei, uma minhoca, e ela está ali andando naquela lentidão de minhoca ou uma lesma, e você tem que ficar observando e prestar atenção nisso. Então, tem o hábito da paciência, tem o fazer bem feito, porque a criança ela precisa fazer o registro da melhor forma que ela consegue, caprichado. Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos também para vocês. E o registro acaba melhorando as habilidades de desenho. Conforme a criança vai desenhando, quanto mais você desenha, melhor você fica, né? Então ela vai descobrindo sozinha novas técnicas, novas formas de fazer aqueles seres vivos ou até mesmo pedras que ela está observando. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Raquel mandou: o diário sempre deve seguir um tema guia ou a criança fica livre sobre o que vai escolher registrar? Não deve sempre seguir um tema guia, mas isso fica a seu critério também. Por exemplo, se vocês quiserem deixar como livre, a criança vai registrando as coisas que ela vai observando na natureza a cada observação, a cada caminhar que ela faz. E aí, o que ela achar interessante, ela vai e registra. Também é possível que você defina um tema a ser estudado ali durante uma semana, depende também da frequência de registros, né? Que a gente vai falar disso já já também. Mas se for durante uma semana, eu vou estudar as aves. Ou você vai, por exemplo, programar passeios da família. E nesse passeio desse mês, a gente vai sempre num bosque em que tem uma lagoa com muitos patos, gansos, cisnes. O que você pode fazer? Definir que ali naquele mês vocês vão estar estudando as aves daquele lago. E aí você vai sempre registrando e observando as aves. Então você pode fazer isso ou pode fazer um registro livre. De toda forma, a criança vai se beneficiar disso. Se você quiser se direcionar, ela vai aprender bastante sobre aves naquele período. Num período seguinte, você pode escolher, de repente, as árvores ou os insetos de um outro lugar, tá? É legal também, às vezes, observar uma mesma coisa, muitas vezes. Por exemplo, uma árvore. E você observa aquela mesma árvore ao longo do ano. Não que você precise registrá-la tantas vezes, né? Mas dedicar um tempo da sua semana, toda sexta-feira eu vou olhar aquela árvore lá. Ou não sei, todo mês, ou uma vez por mês eu vou olhar aquela árvore. Porque ela vai mudando ao longo do ano, né? Ao longo das estações, algumas árvores
ganham mudanças significativas. Pode ter fruto, pode não ter, pode ter folhas ou não, enfim. A frequência que eu sugiro. Então, vou falar sobre a frequência daqui a pouco, tá? Guarda essa pergunta, Raquel. A Anne mandou uma coisa também. Com o Diário da Natureza, meus filhos nunca se esqueceram das características de um inseto. Exatamente. Eu não preciso dizer para o seu filho que a formiga tem 6 patas, se ele olhar para a formiga e contar, não é mesmo? Então, se trata bastante disso. Maria Carolina, acho que eu respondi sua pergunta, né? Do objetivo. Qualquer coisa, manda mais Respondeu. mensagens aí. Ótimo, muito bem. Legal. Então, vamos pensar agora como que a gente faz esses registros, né? Primeiro, os registros, eles devem ser feitos observando a natureza. Isso é primordial, tá bom? Agora, Natália, você que tá passando, passa para mim o slide. Ai, obrigada. Aqui a gente tem um diagramazinho mostrando básico, assim, né? Como fazer um registro. O que que eu coloco, né? Só desenhar? Então tem ali, ó, manter um diário da natureza é usar palavras, imagens e números para coletar e registrar em um caderno suas observações, perguntas, conexões e explicações sobre a natureza. Esta atividade poderosa e divertida ajuda você a desacelerar, prestar atenção, observar mais e aumentar sua curiosidade a respeito de toda a beleza e maravilha ao seu redor. Então, não é simplesmente desenhar, é registrar de todas as formas que você conseguir. Pode passar mais uma vez, Nath. Vejam só. Pode ser que você consiga usar não apenas palavras, mas também números, além dos desenhos, para registrarem o que vocês estão vendo. Aí a gente tem uma ilustraçãozinha, né? Como se fosse um registro do pau-brasil. E ele tem ali usar palavras, colagem de itens. Vale colagem de itens, só que eu recomendo que você, além da colagem, faça um registro. Porque a colagem, ao longo do tempo, ela vai se perdendo, ela não fica ali intacta para sempre, né? Mas não é só isso. O desenhar, o observar para desenhar, faz com que o nosso cérebro grave uma imagem daquilo que está sendo observado. É a mesma coisa quando a gente está passeando e a gente tira uma foto de uma flor muito bonita que a gente viu. A gente tira aquela foto e tudo bem, depois a gente esquece. Esquece daquela flor, esquece daquela foto, que aí anos depois o Google Fotos te lembra daquela foto que você tirou lá atrás. Você nem lembrava mais. Se você tivesse parado e desenhado aquela flor, ficado ali observando e registrando todas as nuances dela que você conseguisse, você provavelmente lembraria muito melhor dela. Então a colagem é legal, é bem-vinda, dá um caráter bem pessoal assim ao diário. Algumas crianças gostam muito. Mas o registro desenhado é muito importante, tá? Alguém levantou a mão ou me mandou uma pergunta? Deixa eu dar uma olhada. Já respondi, Raquel. Muito bem. Então, tem ali palavras, né? Descreva, faça observações, pergunte, escreva poesias. Tem as imagens, né? Rascunhe imagens. Não precisa ser apenas a imagem, pode ser um mapa, pode ter um diagrama, quadrinhos, diferentes perspectivas, cortes transversais. Você desenha a folha de um lado, aí você vira a folha, desenha ela do outro lado. Ou você faz tipo um zoom, assim, você desenha a folha, mas você quer mostrar que tem ali um pedacinho dela que tá com uma mancha, você pode fazer tipo um zoom, fazer o desenho aumentado. Isso é muito pessoal. Essas são só ideias. Mas assim, o diário, ele é totalmente particular. Você vai acrescentando coisas no seu diário conforme você acha legal. E sempre tentando registrar cada vez melhor o que está sendo visto. Além disso, tem os números, né? Você pode medir as coisas, você pode contar quantas coisas tem. Sei lá, uma flor, conta quantas pétalas ela tem, qual é o tamanho dessa folha, vamos medir? Você pode estimar a quantidade das coisas, ou até de distância, a altura. Eu acho que essa árvore aqui deve ter, não sei, uns 3 metros, porque minha casa está aqui. Então, esse tipo de coisa estimula, né, a nossa curiosidade sobre o que a gente está observando. E ainda nesse aspecto da curiosidade, tem ali na direita as observações, né? Que vocês podem ver ali, ó. Eu noto, eu pergunto e isso me lembra. Então, sempre instigar a criança a dizer o que ela está vendo, o que ela está escutando. De repente, pode ter um som, o que ela está observando, principalmente se for um animal, né? O que ela sente.
Se for uma folha, ela pode pegar essa folha, ela pode cheirar a folha, ela pode passar a mão para ver qual é a textura. E isso tudo conta para ser registrado ali. Eu pergunto, seja curioso, faça perguntas. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. Não necessariamente todas essas, mas pelo menos umazinha. Pelo menos uma pergunta sobre aquilo que você está vendo. Então você vê, de repente, uma borboleta. E aí você pode, principalmente para as crianças pequenas, né? O que uma borboleta come? E você pode, não precisa responder, isso é importante, tá? Você não precisa saber a resposta. Basta você se fazer a pergunta. Então, se uma criancinha pequena ainda está começando, ela tem ali, ela não sabe ainda essas coisas dos insetos, o que eles comem, né? O que uma borboleta come, ela não vai saber. E ela pode criar essa pergunta, tá? Então, o que será que ela come? E deixe assim, apenas a pergunta. Pode ser que num outro dia, ela mesma observe a borboleta visitando uma flor. E ela descubra sozinha o que essa borboleta come. Ok? Não precisa da resposta, só coloca a pergunta. E isso me lembra, às vezes o que você está observando te lembra de uma outra coisa. Você está vendo uma folha que te lembra de uma pena. É possível, tá? Então você vai colocar ali o que isso te lembra, mesmo que seja uma coisa totalmente aleatória, tá? Esse inseto aqui me lembra o Homem-Aranha por causa das cores dele, que é azul e vermelho. Tá ótimo, me lembra o Homem-Aranha porque é azul e vermelho. Perfeito. Todos esses tipos de perguntas criam conexões na nossa cabeça, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos reais, né? Porque essas são ilustrações, então eu vou mostrar para vocês exemplos de fato dos diários dos nossos alunos. Pode passar, Natália, por favor. Esse aqui é um exemplo de uma aluna do primeiro ano, tá? Aliás, ela tem 8 aninhos, perdão. E aí, vejam só. Eu quero que vocês observem também, nesses registros que eu vou mostrar para vocês, a progressão, né? Porque a expectativa que você coloca sobre a sua criança também é importante. Você não pode querer que uma criança de 8 anos desenhe como uma criança de 10, como uma criança de 12, como um adolescente de 15. Okay? Então a expectativa é importante. E aí ela fez esse registro e reparem que tem algumas anotações. Essas anotações não foram feitas pela criança. Que esse é um ponto importante também. Se a sua criança não se sente confortável para escrever, se ela não sabe escrever ainda, isso não significa que não pode ter anotações no registro dela. Ela vai ditar o que ela quer que você escreva para ela. Então, aqui, se vocês olharem, está escrito: essa árvore tem muitas folhas. Parece que ela tem 1.900 anos, ela é muito velha, as cascas saem muito rápido. O tronco é muito largo, tem raiz por toda a grama. Então a criança vai ditar, você vai escrever. Simples assim, tá? É importante que seja escrito o que a criança pediu para você escrever. Pode passar, Natália. Esse registro é da mesma aluna, tá? Que vocês acabaram de ver. Por que eu separei 2 registros da mesma aluna? Porque eu queria que vocês observassem a progressão. Esse registro, ela escreveu. Ela quis escrever. Ela está nesse processo de começar a escrever com mais segurança. E nesse daí, ela mesma quis escrever as observações dela. E ela mesma observou a fruta, que foi a romã, e ela escreveu. Ela tem muita semente, ela não está madura, eu encontrei numa árvore quando estava caminhando. E aí tem o registro da romã com o colorido da romã, tá? É legal também a gente observar a progressão nos desenhos, tá? Porque a gente não pode cobrar desenhos excelentes de uma criança que está aprendendo a desenhar. Mas você pode sim cobrar desenhos excelentes de uma criança que você é capaz de, que você sabe que é capaz de entregar desenhos excelentes. Isso é importante. Às vezes o seu filho tem super talento para artes, sabe? Ele desenha super bem, faz uns desenhos maravilhosos. Aí no Diário da Natureza ele quer fazer de qualquer jeito. Não pode. Okay? Tem que caprichar no Diário da Natureza também, porque você sabe que ele consegue entregar um bom desenho. Tá? Entregar um desenho muito próximo da realidade. Pode passar, Natália. Esse aqui já é um registro de um aluno do 4º ano, tá bom? Então, o que eu quero que vocês observem aí é também o padrão na forma como registra.
Cada um registra de uma forma. Tem uns que gostam de colocar mais colorido na decoração das coisas que estão escritas, tem outros que não. Tem uns que gostam de organizar de determinada forma, outros não. E o desenho dele já está mais evoluído, ele já faz o registro no Diário da Natureza há muitos anos, tá? Então, isso conta bastante também, tá bom? Então, tem ali o que ele observa, as perguntas dele. Por exemplo, ele colocou ali uma pergunta: ela é comestível? Ele disse, por que ela é tão gordinha? Então, ele coloca várias perguntas sobre o que ele está vendo, tá? E aqui ele desenhou a suculenta, escreveu o título. Pode passar, Nath, por favor. Esse aqui já é um registro de uma aluna do segundo ano do ensino médio. Então, vocês conseguem notar claramente, né, a progressão ali, a forma como os registros vão evoluindo ao longo do tempo, e é totalmente esperado, tá? E também, de um aluno do ensino médio, é claro que a gente pode cobrar mais organização, mais coisas escritas, mais observações escritas, né? Mais detalhes no que está sendo observado. Aí ela desenhou, né, a flor malva branca, ela explica que é uma erva daninha, ela coloca onde ela observou, tem vários detalhes, né? Depois vocês podem olhar com mais atenção no PDF que vocês vão receber. Mas pode passar, Natália. Esse registro eu gosto muito porque, às vezes, as pessoas ficam um pouco preocupadas de morarem em áreas urbanas, né? Se o aluno mora numa fazenda, se você mora numa fazenda, é claro que vai ter muita coisa de natureza para registrar. Mas para quem mora no centro de uma cidade e mora num apartamento, talvez fique um pouco preocupado do que vai registrar, não é mesmo? Porque não dá para sair todos os dias para passear. E aí que tá. Se você pode sair todos os dias, é recomendável, ok? É agradável, faz bem, é bom que você saia ao ar livre todos os dias. Então, se as crianças puderem ter tempo ao ar livre todos os dias, fazer um registro por dia, isso vai ser maravilhoso. Até porque o registro diário da natureza é um descanso, né? Fala sério, você fazer desenhos da natureza, observando a natureza, tudo de bom. Mas, caso você não possa, você vai adequar isso à sua rotina, o máximo de vezes que você puder, tá? De acordo com a criança, de acordo com a rotina dela e da rotina da família. Dito isto, no caso dessa aluna, ela não tinha como sair para fazer o registro, não me lembro o motivo, mas ela pensou em registrar algo que ela tivesse em casa. E ela registrou um quiabo. Ok? Um quiabo faz parte da natureza? Sim, é óbvio que faz. É parte de uma planta. Só que ela não simplesmente desenhou o quiabo. Se vocês olharem com atenção, ela fez muitas observações sobre o quiabo. Ela registrou o quiabo aberto ao meio, cada uma das sementinhas, registrou um corte transversal do quiabo, registrou o quiabo inteiro fechadinho. Ela colocou sobre a baba do quiabo, né? Colocou até algumas observações de culinária dela, porque ela sabe fazer comida já. Então ela registrou ali também o que que ela nota quando ela cozinha o quiabo, né? E qual é a melhor forma de cozinhar o quiabo para não ter essa baba, enfim. Então, o diário torna-se pessoal também por isso, né? Você registra a sua experiência com aquilo que você está observando. Então, se você mora num apartamento, num lugar que não tem muita coisa da natureza, você não pode sair todos os dias para, sei lá, em um parque, você pode observar a natureza nos pequenos detalhes, as coisas de natureza que tem ao seu redor. Talvez tenha uma plantinha, talvez tenha uma árvore no condomínio, ou talvez você veja um cachorro, ou talvez as frutas da sua geladeira. Se você for olhar para sua fruteira e tem uma fruta que está apodrecendo, uma laranja que está com fungo, isso tudo é natureza. A natureza está ao nosso redor. É óbvio que é muito interessante se você puder incluir cada vez mais passeios ao ar livre, parques e trilhas, enfim, e tudo isso é muito enriquecedor, tá? Mas nem sempre isso vai ser possível, então você tem que encontrar a natureza que está ao seu redor. Temos muitos insetos na nossa casa, mesmo que a gente nem sempre goste disso. Temos aranhas também, né? Então, faz parte, gente, a natureza está aí. Pode passar mais um, Natália. Aqui eu vou falar com vocês sobre uma coisa que a gente também pode fazer com os alunos mais velhos. Mais velhos eu digo aqueles acima dos 10 anos, que é a nossa tabela de espécies. Se vocês olharem aí, essa tabela ela consta ali o número, nome popular, nome científico, onde encontrei, data, reino, filo, classe, ordem, família.
Então, nessa tabela, você vai registrar as coisas que estão no seu Diário da Natureza. Então, o seu filho, ele vai fazer ao fim do Diário da Natureza dele essa tabela. E ele vai colocar ali os registros. Então, se ele fez um registro de um papagaio, ele vai ali, número 1, nome popular, papagaio. Nome científico, vai ter que pesquisar. Onde eu encontrei? Ah, na casa da minha avó. A data que você encontrou. E ele vai ter que pesquisar o reino, o filo, a classe, a ordem, a família. E o nome científico, né? Então, isso aí é muito enriquecedor também, porque quando você vai pesquisando, você acaba encontrando semelhanças. Então, você desenha um papagaio e depois, num outro dia, ele desenha um periquito. E aí, de repente, ele vai descobrir que algum desses grupos aí, alguns desses grupos científicos, estão em comum, tanto para o papagaio quanto para o periquito. Então, ele vai aprendendo também esse tipo de coisa sozinho, com as pesquisas, com a observação, ele vai fazendo esses registros. Pode passar mais um, Nath. Aqui a gente tem a nossa tabela de espécies, preenchida de uma aluna, tá bom? Então, é claro que não vai dar para vocês verem os detalhes, mas só para vocês terem uma noção de como fica. Ela tá corrida, sim, todos os registros um embaixo do outro. E vai ficar no final como se fosse um índice, sabe? Um índice que você vai passando, assim, sabe, ao longo do tempo, e você vai ver todas as coisas que você aprendeu, todas as coisas que você observou sozinho na natureza. Então, isso é muito legal também. Pode passar mais um, Nath? Eu voltei para esse slide porque eu quero que vocês vejam esse como nós fazemos aqui, né, na academia. Como eu disse para vocês, é ótimo se for diário o registro, se for um registro diário no seu diário. Mas aqui na academia a gente pede que os alunos façam pelo menos um registro semanal. Então, esse aluno, ele faz o registro, ele sobe essa foto na plataforma, e assim como o Kevin estava mostrando, né, a gente consegue olhar cada um dos registros e interagir ali com o que o aluno registrou. Mas também nós temos um tempo na sala de aula para que eles apresentem esses registros. Então, eles mesmos mostram o que desenharam e eles explicam o que eles observaram. Assim, os outros colegas também conseguem ver e interagir, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o Diário da Natureza, tá bom? Depois vai falar sobre Volta ao Mundo, é nessa aula? Não sei. Nath, você vai falar agora? Agora sou eu. Muito bem, então agora é a Natália. Volta ao Mundo é nessa aula, Nath? Volta ao mundo? A Carla perguntou no chat. Mas Eu não sei. Eu acho que não é nessa. Talvez seja na da Ju, que teremos também. Vou olhar aqui Deixa- o cronograma, porque a Anne está em aula. Vou me colocar aqui em destaque e vou compartilhar aqui com vocês novamente, porque eu não conseguia fazer apresentando. Os nossos estudos individuais de humanidades e música. Então, eu queria começar mostrando para vocês essa frase: o estudo serve para o deleite. E aqui, eu acredito que vocês já conversaram ontem que com deleite a gente não quer dizer que os alunos só estudam o que eles querem, não é isso. Pelo contrário, mas que no sentido de que nós nos deleitamos olhando para a verdade. Nós nos encantamos com aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, quando nós estudamos as disciplinas humanas, seja a parte cultural da geografia, ou o estudo da história do mundo, o estudo das artes, que é o que significa o nosso estudo de música, é a apreciação artística e musical, nós nos deleitamos com isso, nós nos encantamos. Então, quando nós falamos de estudos individuais para estas áreas, nós falamos sobre o seguinte: tornar as grandes obras e os grandes homens da história do mundo uma parte feliz do cotidiano dos alunos. Então, nós queremos tornar aquelas grandes figuras, os grandes fatos,
as grandes obras, aquilo que existe de melhor ou de mais importante da nossa história, da história da humanidade, algo que não é distante dos alunos, no caso dos filhos de vocês. Eu imagino que com certeza vocês conhecem alguém que já disse que ir a museus é chato, ou que acredita que se entrar em um museu não vai entender nada. E nós não queremos que os nossos filhos, que os nossos alunos tenham essa experiência. Pelo contrário, eles têm que sentir que eles são, sim, capazes de entrar em um museu e se deleitar com aquelas obras, que eles conseguem aproveitar do que há de melhor dentro da parte histórica. E o nosso estudo individual para isso é um pouquinho diferente dos estudos das outras áreas. Apesar de que eu vou adentrar um pouquinho também do livro dos séculos, apesar de não ser especificamente o estudo individual. Vamos começar com musiquê, porque a história vai abranger um pouquinho deste estudo também. Quando a gente fala sobre apreciação artística, o nosso estudo individual se baseia em contemplar as obras estudadas. Aqui nós temos as aulas, mas nós também temos apreciação artística no MEA, que é o nosso currículo. Nós temos aqui como você aprecia isso em casa. E aqui eu coloquei algumas opções para vocês. Como que a gente tira isso das aulas teóricas em que nós estudamos aquelas obras e levamos para o dia a dia? Primeiro, colocando essas obras em casa, seja tendo um mural em que essas obras ficam colocadas, colocá-las na parede, impressas, ou até mesmo emoldurando as obras que as crianças mais gostam, que elas vão estudando. Assim como os poetas são estudados por 3 meses aqui na academia, nós passamos 3 meses com um único artista. Então, nós vemos várias obras dele. Então, mantê-las ali como uma coisa que as crianças, sempre que passam por aquela parede, elas não precisam passar e comentar todas as vezes, mas elas vão ver todas as vezes aquela obra. Também para as músicas, ouvir as músicas em alguns momentos do dia. Então, quando as crianças estão brincando, deixar a música tocando. Quando os alunos, quando eles estão estudando, colocar de fundo, baixinho ali, deles aproveitarem. Hoje, essa tarde, eu vou aplicar exame para uma turma que é um pouco engraçado, porque eles adoram ouvir música clássica enquanto eles realizam o seu exame. Então, cada dia é um artista diferente. Ontem nós ouvimos uma playlist de Tchaikovsky, hoje vamos ver o que será que eles vão querer para ficar ali de fundo, porque é tranquilo, eles vão se acostumando com aqueles sons, vão reconhecendo aquelas obras, vão preenchendo também o imaginário deles com aquilo que existe de belo. E uma das opções também é desenvolver a hora do chá. Eu estava ouvindo meus colegas enquanto eu bebia chá, eu estava com a esperança de mantê-lo aqui até o final, mas não deu certo. Porque a hora do chá é uma história muito interessante de uma mãe que, dentro dos seus estudos, ela estava terminando uma semana bem concluída de estudos, mas cansativa, porque nós sabemos que não é fácil. E ela estava ali preparando um momento para descansar por alguns segundos, quando ela percebeu que ela não tinha feito a parte artística com as crianças. E daí ela para e fica, ai, vamos lá, um esforço que precisa cumprir. Não aconteceu essa semana, eu me esqueci. E ela decide criar um momento. Então, ao invés de parar tudo também, ela chama as crianças para fazerem parte daquele momento do chá com ela. Então, eles vão sentar juntos e vão apresentar ali, vão ler uma poesia juntos, vão olhar um pouquinho uma obra, vão comentar o que eles observavam, às vezes iam ouvir uma música. Isso se tornou um pequeno hábito, um pequeno costume dentro da casa, em que toda vez eles paravam, não por longo tempo, às vezes por 5 minutos, às vezes por 10 minutos, o tempo que as crianças tivessem interesse, para tomar chá, para comer umas bolachinhas e falarem de arte, se interessarem. Às vezes surgia uma discussão natural, às vezes não, às vezes eles só aproveitavam mesmo ali para passar tempo, olharem um pouquinho as obras, ouvirem alguma poesia nova. Mas a arte começava a ser uma parte da vida deles.
Deixa eu passar aqui, que aqui teve uma surpresa muito grata ontem que surgiu, que foi... Nós estudamos, se vocês observarem aqui, essa obra que está no cantinho, essa daqui é Pietà, feita por João Turim, que é um escultor brasileiro. Nós estudamos essa obra no primeiro trimestre com os nossos alunos de musiquê. Claramente não é a Pietà original, uma das versões, essa foi a do João Turim. No original, inclusive, essa daqui é uma cópia que está no Brasil. A original tem alguns nomes aqui atrás, ela está na França. Mas se passaram já alguns meses, nós trocamos de artista, já fomos para Monet. E agora, no finalzinho do trimestre, os meus alunos me pediram a mãe me pediu para me enviar uma foto que eles pediram para fotografar, porque eles estavam muito empolgados. Se vocês observarem aqui no fundo, eles estavam em uma igreja e eles reconheceram Pietà. Eles estavam muito felizes para contar que eles tinham encontrado a Pietà e que claramente não é a do João Turim, porque tem diferenças, mas eles passaram tanto tempo vendo essa obra, a mãe colocou ali na paredezinha deles, então eles viram tantas vezes Pietà que, mesmo não sendo a mesma versão, eles bateram o olho e eles reconheceram imediatamente a obra, eles sabiam que era. E tem um carinho muito grande, tanto que eles quiseram tirar foto na frente para registrar seu encontro com a arte. Deixa eu me descer aqui um pouquinho. Antes de entrar nesse tópico, eu só vou conferir se tem alguma pergunta no chat. Nesse caso aqui, deixa eu me correr um pouquinho. Estava vendo se tinha alguma pergunta. Nós temos, dentro de Musiquê, e de História, agora envolvendo os dois, um detalhe que, além de você deixar as obras expostas, é que você aproveite para fazer passeios por questões culturais, como visitar museus, igrejas, eventos, até mesmo fazendas antigas, que tem muitas que são super dedicadas à história. Aqui eu quis colocar algumas fotos, porque eu imagino que talvez vocês também sejam de cidades pequenas, e na minha eu sou de uma cidade bem pequenininha, e eu tinha para mim que aqui não tinha grandes coisas históricas. Até piscar os meus olhos e perceber que não, geralmente nós temos, mais do que nós imaginamos. Essa igreja aqui é um registro pessoal que eu fiz, menos essa foto externa, que é de uma igreja que fica na minha cidade, que a arquitetura dela, atualmente só existem 4 no mundo. E a única que fica nas Américas fica na minha cidade. Ela é a igreja Panagia de Sambica. Então, visitar uma igreja muitas vezes vai envolver você entender o período em que ela foi escrita, você compreender um pouquinho de arquitetura, um pouquinho do estilo da pintura dela. Isso vai pegar vários detalhes que parecem bobos, mas que podem virar registros e podem fazer muito sentido. Porque no momento em que a gente entende como uma época registrou o seu pensamento através da arte, quando a gente vai começando a olhar os momentos, e até mesmo para os alunos que, caso vocês conheçam, eu acho que eu não coloquei no arquivo, mas se vocês não conhecerem, depois eu posso mandar uma explicação sobre o livro dos séculos, mas que é basicamente uma coisa que os nossos alunos usam, que é um caderno com diversos séculos, em que eles podem registrar observações sobre os séculos que eles estudam. Eles podem olhar para esses lugares que eles visitarem e pensar: nossa, quando essa igreja foi construída? Quando foi que mesmo que a minha cidade foi fundada? Será que aconteceu algum evento histórico importante aqui? Será que algum escritor nasceu por aqui? Ou algum escritor morou aqui? Será que tem um museu que conta e registra a história da cidade? Onde foi o primeiro banco que a cidade teve? Tudo isso faz parte para tornar a história, a experiência deles com história e com arte muito mais presente, deixa de ser algo distante e torna-se muito mais palpável. Mas pode acontecer de talvez não terem exatamente os museus ou os locais que vocês gostariam de visitar na cidade de vocês. E por isso também, como presente, eu gostaria de deixar
algumas opções que vocês podem visitar pela internet com os filhos de vocês. Então, alguns museus, igrejas e eventos que vocês poderiam aproveitar tanto para apreciação artística, quanto para alguns registros históricos. Então, o primeiro deles, vamos começar pelo Brasil, pelas nossas joias da casa, o Museu da Casa Portinari. Aqui ele é um link clicável que vocês conseguem visitar, mas eu gostaria de, inclusive, ressaltar que uma das coisas muito valiosas desse site que você consegue visitar é que você pode ser redirecionado para 2 links. Primeiro, na casa, que você consegue visitar todos os espaços e eles são explicados. Então, tem explicações de todas as obras, dos jardins e de tudo mais, e também da capela, que é a arte sacra que Portinari fez. Então, vale muito a pena para visitar. Maria Carolina? Oi, professora. Como que a gente pode estimular a curiosidade deles para visitar um lugar que a gente acha que vai ser interessante? Eu acho, particularmente, que é um processo. Todas as vezes que as crianças elas começam a adentrar o mundo das artes, elas começam, eu sinto que elas entram nela com um pezinho atrás. Talvez porque seja algo que culturalmente a gente não dá tanto valor. Mas eu acho que é um processo e que eu sempre começaria, dentro dessas partes culturais, eu sempre começaria com algo que instigue a curiosidade deles ou interesse. No caso de música, eu escolheria sempre a música que chame mais atenção. Por exemplo, nós tivemos no início do ano uma grande alegria que foi estudar, eu esqueci, o Villa-Lobos, dentro da academia. Ele tem muitas obras, mas a gente inicia, é legal vocês fazerem uma seleção, dar uma olhadinha. A gente sempre começa com aquela que instiga mais a curiosidade deles, porque o Villa-Lobos ele tem obras que são mais densas e complexas, mas que não são as que vão chamar a atenção deles primeiro. No caso, a gente iniciou com o Trenzinho do Caipira, que é uma obra que imita os sons. E se ele para olhar e começa a ver a orquestra, ele para e fica, eita, como que alguém conseguiu fazer isso? Conseguiu imitar o som de uma locomotiva através dos instrumentos. Também para a história, através de algo que seja um pouco curioso para eles. Assim, como que isso aconteceu? Como que é possível que esses aspectos, principalmente adolescentes, eles são muito curiosos com fatos grandiosos. Então, quando grandes momentos da história aconteceram. Eu vou colocar aqui, depois, inclusive, eu posso deixar algumas sugestões de obras para vocês usarem para ajudar a despertar curiosidade neles, mas eu vou pedir só um segundinho para vocês aqui, que eu já vou passar para o próximo, eu só vou precisar passar um aviso aqui. Um segundo, perdão. Prontinho, já tinham passado. Muito bem, meninas. Então, meninos não, perdão. Estou acostumada com os alunos. Aqui, então, dentro do Museu da Casa Portinari, ele também tem a parte religiosa, que é muito interessante, que inclusive tem uma voz guiando toda a explicação. Nós também temos como visitar, pela internet, a Capela Sistina. Os dois, tanto o Museu da Casa Portinari quanto a Capela Sistina, é possível que você mexa e direcione exatamente para onde você deseja com o mouse. Então, você consegue dar zoom bem próximo, aumentar bastante exatamente onde você quer ver, e tem como você voltar. Então, é muito interessante. Os alunos, eles acham muito legal, assim. Isso eu posso falar que impressiona eles, porque quando eles olham, como eu brinquei, principalmente adolescentes, quando eles veem algo que é
realmente de encher os olhos, que se para nós que conhecemos o que é a Capela Sistina, ela é impressionante, imagina para quem está vendo pela primeira vez, eles olham, eles até assustam de como que alguém conseguiu fazer isso em tantos detalhes. E eles podem aproximar, e ainda mais se vocês olharem, conhecerem um pouquinho sobre a história, então, o que cada cena ali que é retratada, que a gente até tem o dedo de Deus, vem aqui no topo, então, que Deus está com o braço mais esticado, o homem está com o braço mais relaxado, tudo isso geram muitas perguntas, que, assim como em ciências não vai ter uma resposta exata no primeiro momento, talvez, como não precisa ter também, mas é legal pensar, nossa, por que será que Deus está com a mão tão esticada? O braço dele você chega a ver, assim, as veias saindo. Vamos observar um pouquinho o homem? Será que ele está do mesmo jeito? Por que será que representou desse jeito? E, além da Capela Sistina e do museu, eu queria mostrar também para vocês um tour que é do Louvre, pelo YouTube. Esse tour ele é de 1 hora. Se vocês não conhecem, o Louvre é onde está a Mona Lisa e diversas obras muito importantes. E a pessoa que fez esse tour, ela gentilmente, ela tá em HD, é muito bem feito. Ela gentilmente marcou na parte ali da barrinha do vídeo, cada parte por onde ela passa. Então ele marcou, ó, aqui nós estamos passando pelo século tal. Agora nós vamos passar pelas obras gregas. Agora nós vamos passar pelas obras de tal pintor. Agora é tal coleção. Então é interessante que se vocês estiverem mais interessados em alguma parte, vocês podem direcionar. Eu gostaria, inclusive, de fazer um pequeno adendo em relação a isso, porque é importante, eu imagino que nós temos pais de crianças de diferentes idades, porque aqui são museus de obras diferentes. Nós temos grandes acervos nas 3 opções, tanto a Capela Sistina, quanto nas obras do Portinari, e também aqui no Louvre, nós temos muitas obras diferentes. O que é importante apenas nós nos atentarmos e assistirmos antes, até darmos uma olhadinha antes, como que é, porque talvez para a idade da criança, de vocês, para a idade do filho, talvez algumas obras não sejam tão adequadas. Elas não são obras ruins, mas, por exemplo, nós sabemos que algumas esculturas presentes no Louvre, elas estão nuas. Então, talvez para a idade da criança, você queira evitar, justamente passar por aquele trecho que você conseguiria desviar. Se você estivesse lá andando pessoalmente, você sabe, eu não quero que ela veja essa parte aqui do passeio, eu quero que ela veja, por exemplo, justamente a parte do quadro da Mona Lisa, eu quero que ela passe por esses quadros aqui. Então, você pode direcionar isso com um pouco mais de exatidão. Eu vou fechar aqui rapidinho, apenas para... Tem muitos museus também aqui. O Livro dos Séculos, a gente tem até um arquivo, eu posso depois deixar aqui alguns arquivos para vocês, mas o Livro dos Séculos é muito legal para eles irem registrando as observações deles em relação, porque aqui esse daqui está vazio, deixa eu pegar algum que está preenchido. Esse aqui está. Também como professores, os professores também preenchem, então aqui nós temos, geralmente eles podem preencher com desenhos, datas, autores que viveram na época, obras que foram feitas, fatos históricos relevantes. Então, aqui eu vou pedir também para depois a Anne incluir dentro desses links também alguns detalhes sobre o Livro dos Séculos e sobre algumas obras que são interessantes para despertar interesse, principalmente tanto em crianças quanto em adolescentes. Mas agora eu vou pedir desculpa também por termos me alongado. E eu vou pedir licença para vocês também, porque eu preciso correr um pouquinho para aplicar um exame. Então, Anne, Muito obrigada, Natália. Foi eu que agradeço. maravilhosa. Bom, pessoal, nós acabamos estendendo um pouquinho além do planejado esse segundo dia. E eu só queria deixar o aviso de que o nosso terceiro dia ele vai ter um ajuste de data. Então, ele ficou reagendado para segunda-feira, dia 7 de julho, no mesmo link, nesse horário das 13 horas. Eu vou colocar essa comunicação lá no grupo para vocês. Então, nós tivemos essa semana o dia
1 e 2, e na segunda, dia 7, nós teremos o dia 3, tá? Já já o PDF de hoje vai chegar para vocês e eu agradeço, né? Nós da academia agradecemos mais uma vez a participação. As aulas ficaram gravadas, sim. Posteriormente, elas vão para o nosso canal do YouTube. Então, se vocês não conhecem o nosso canal do YouTube, o nome é Pod Clássica. Não vai estar lá como Academia DD. É Pod Clássica. Vou escrever no chat e depois também eu posso mandar o link lá. Terá algum desconto para novos alunos? Keilane, se você puder me dar um oi no WhatsApp, eu posso te encaminhar para o atendimento, tá bom? Esse tipo de parte é com o pessoal da secretaria, e aí eu posso te encaminhar lá para o atendimento, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, e nós esperamos vocês no dia 7, então, de julho, às 13 horas, tá? Uma ótima tarde, fiquem com Deus.